e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e havia encurvada, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a assim e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificavam a Deus. E tornando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado por Jesus curar no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Glória ao Cordeiro, glória a Deus. Podemos auxiliar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está falando conosco aqui, se cumprindo o que foi dito em Isaías 61. Isaías 61 fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer as boas novas aos mansos, para libertar os contritos de coração, os cativos, para quebrar as prisões aos presos. E aqui em Lucas, versículo 4, antes de nós lermos o versículo 4, capítulo 4, versículo 18, está escrito que Jesus foi na sinagoga e pegou a Bíblia e começou a falar essa mesma palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas ao Senhor e levar a sua palavra aos quebrantados de coração. Então Deus, ele logo vem confirmar e diz assim: e se cumpriu hoje esta palavra. E logo em seguida aparece esta mulher, e ele vai por esta mulher. E depois chega os endemoniados, ele vai numa cidade de Cafarnaum e encontra um homem endemoniado. E esse homem endemoniado fala assim: que temos nós contigo, Jesus? Vieste antes do tempo para nos atormentar, para nos destruir? E o Senhor disse: sai dele. Repreendeu, e ele se pegando lá, ficou curado o homem. E logo em seguida, Jesus chega na casa de Pedro e também cura a sogra de Pedro. E muitas pessoas chegavam naquele dia até o pôr do sol. Jesus curava e libertava os oprimidos. Então Deus está falando essa palavra comigo e com você hoje. Quando Ele morreu na cruz, Ele deixou para mim e para você um legado. Que você tem poder e autoridade para expulsar Satanás do demônio, para despedaçar todas as cadeias e prisões do inferno. Porque você não tem que ter medo daquele que pode apenas matar o teu corpo, mas antes tenha medo do Espírito de Deus, do poder de Deus, que mata o corpo e lança no inferno. Então nós não temos que negligenciar a palavra de Deus, nós não temos que temer a palavra do Senhor, nós temos que avançar, ir para cima e repreender os demônios que têm tentado impedir a obra dele na terra, do Senhor na terra, porque Ele nos comissionou. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos das prisões, levar a minha palavra aos cativos, aos mansos, porque aquele que é manso ouve a palavra do Senhor. Deus vai lá e abre o coração e manifesta-se a Ele. E hoje Deus está falando: cumpriu-se na nossa vida essa palavra. Deus nos deu poder e autoridade para repreender os demônios, Satanás do inferno, para nós nos consagrarmos ao Senhor. Nós não podemos chegar de qualquer maneira a Deus, de qualquer forma diante de Deus. Nós temos que conhecer o Senhor, e para conhecer o Senhor nós temos que diminuir, nós temos que morrer cada dia, para que nós possamos saber e conhecer qual o caminho e o propósito que Deus tem para nós. Porque nós não podemos andar em qualquer vida de doutrina, em qualquer lugar.